E aí, rapaziada, esse é o Liberdade Dissidente. Hoje a gente vai falar aí dessa mega operação da polícia do Rio de Janeiro, tá certo? Vamos explicar como a coisa toda aí chegou nesse ponto. Vamos entender a responsabilidade, certo, dos governantes, né, a incompetência, né, ou até mesmo má fé de alguns, possível má fé, tá certo, para a coisa chegar a esse ponto. Lembrando que tudo que a gente falar é nossa opinião pessoal, né, usando da nossa liberdade de expressão, sempre com muita honestidade, né, em cima dos fatos. Então, recentemente, aconteceu essa mega operação, tá certo, da polícia contra o crime, né, que houve aí muitas vítimas, aí, muitos mortos, né, muitos presos, vias fechadas, uma grande confusão aí no Rio de Janeiro, tá certo? Considerada aqui pela notícia, né, a operação mais letal na história do estado, tá certo? E aí eu vendo depois existindo represálias aí do tráfico em várias partes da cidade. Hoje a gente vai entender como tudo chegou a esse ponto, né? Desde o início, o que aconteceu na história do Rio de Janeiro para culminar aí nesse domínio aí do tráfico, desse domínio aí de criminosos, esse poder paralelo aí que tem os criminosos. Então a gente percebe aqui que, por exemplo, pegamos aqui, né, a favela da Rocinha. A favela da Rocinha, ela é maior em número de habitantes que 91% das cidades brasileiras, tá certo? Tem aproximadamente aí 70 mil habitantes a favela. Então, olha só o tamanho, né, da confusão. Isso aqui é só a favela da Rocinha. E nem foi nessa favela que aconteceu a operação. Foi lá no complexo do Alemão e da Penha. Então, só para ter ideia, né, estou colocando aqui, para saber a dificuldade, a quantidade de moradores, a dificuldade da polícia, né, o poder do tráfico, né, subjugando aí essa quantidade de pessoas, tá certo? Então, como isso aconteceu desde o início? Então, há quase 120 anos, a primeira favela que apareceu foi o Morro da Providência, lá no Rio de Janeiro. Nós estamos falando aqui, né, dos anos 1900, né, faz mais de 100 anos que começou essa coisa. Então, vou explicar aqui rapidinho, né? Aqui, ó, teve lá em 1871, lá, ó, a lei do ventre livre, quando o Brasil ainda tinha a escravidão, tá certo? O que já colocou bastante de pessoas, ex-escravos ali em busca de trabalho, né, sem ter moradia, sem ter aonde, né, morar, e aí começou a surgir, ó, cortiços na região do Rio de Janeiro, tá certo? Que então era no centro, o pessoal se aglomerava e começava a morar, né, erigia ali, levantava grandes cortiços, tá certo? Nessa época. E teve um cortiço famoso chamado aqui, ó, Cabeça do Porco, né, um cortiço monumental com 4 mil residências, 4 mil casas, tá certo? E aí, esse cortiço, o tal do Cabeça de Porco, foi destruído em 1893, tá certo? Por ordem do prefeito Cândido Barata Ribeiro. Então, o que aconteceu? Essa galera aqui, que teve suas moradias, foi expulso do local, né? Foram expulsos, teve suas moradias destruídas, eles buscaram, né, algum outro lugar para viver. E foi aí que começou, né, o pessoal se alocando nos morros. E aí surgiu a famosa aí, né, o Morro da Providência. E por que o nome é favela? Tá certo? Porque muitos daqueles que vieram da Guerra dos Canudos ali, que o governo prometeu casa depois, soldados ali que venceram, né, a revolta de Canudos, eles voltaram para o Rio de Janeiro e aí o governo não cumpriu as suas promessas. Então eles não tinham onde morar. Então foram aí levantando, né, suas residências aí nas áreas periféricas, que no caso do Rio de Janeiro, pela geografia, no morro, né? E lá em Canudos tinha uma tal de favela, que era uma planta. Então acabou, né, chamando de favela aquelas construções, né? Aqueles locais ali que o pessoal
foi morando. A gente percebe aqui, ó, isso aqui foi aqui, ó, em 1897. Lembrando que a escravidão no Brasil acabou em 1888. Então tinha ali muitos escravos, ex-escravos, que não tinham trabalho, não tinham como comprar uma residência, nem alugar, e foram invadindo aqueles locais ali, tá certo? E acabou que as favelas ali começaram a surgir, tá certo? Então vamos lá. Aí surgiu a primeira favela, ali o Morro da Providência, no Rio de Janeiro. E a gente percebe hoje que aqui, ó, os pretos e pardos são a maioria dos moradores das favelas e comunidades. Por quê? Porque, obviamente, o que eu te expliquei, o pessoal, a população de ex-escravos, descendentes desse pessoal, percebe-se que isso aqui faz 120 anos que aconteceu. Então, o 120 é o quê? 2, 3 gerações, né, no máximo ali, que para dar, né, desde que a escravidão acabou no Brasil. Então, esse pessoal, hoje, né, devido às medições no censo, aqui, ó, censo 2022, é a grande maioria dos moradores da favela, tá certo? E aí a gente coloca, né, desde aquela época, a ausência do poder público nas favelas do Rio. Então, o poder público, né, que deveria suprir aí as necessidades da população, com saúde, com escola, com saneamento básico, né, deixou, né, a ausência do poder público, não cumpriu, os governos não cumpriram a sua obrigação constitucional, que é prover moradia digna, prover segurança, prover saúde, educação para esse povo. Esse povo foi marginalizado, certo? Pelo governo, né? O descaso do governo. Isso aí explica, né, porque esse pessoal, né, não acredita muito no poder público desde essa época, tá certo? E aí, né, surgem espaços de poder naquela região. Olha só, além disso, como eu falei, das incompetências, né, 6 governadores do Rio foram afastados ou presos nos últimos 4 anos. Isso aqui é uma reportagem de 2020. Então imagina, se a situação já está ruim, a gestão é péssima, porque para o camarada ser afastado ou preso, meu amigo, é porque ele não é um gestor bom para a população, né? Vamos cá entre nós. Então aí, temos aí esse outro problema de gestão das autoridades no Rio de Janeiro, desde de governos anteriores, né, de administrações anteriores. Temos uma notícia aqui também, que, né, isso aqui é 2017, mas é uma reportagem que coloca que a ausência do Estado e a falta de infraestrutura facilitam a atuação de facções em áreas empobrecidas. Então isso vai corroborar que, né, a incompetência, a ausência do Estado, desde a época lá, que eu expliquei lá do início das favelas, lá nos anos lá de 1900, há 120 anos atrás, ela continua, certo? A ausência do Estado, falta de infraestrutura continua, o que facilita a atuação de facções em áreas empobrecidas. Então, onde não tem polícia, onde não tem o Estado, onde não tem saneamento, onde não tem educação, alguém vai tomar esse poder aí, o espaço, tá certo? Então, vamos lá. O que aconteceu, né? Aqui é uma notícia 2024, crime organizado cresce no Rio após decisão do STF sobre Covid-19. Isso aqui, ó, é um dos problemas que foi levantado pelo atual governador do Rio de Janeiro. O que acontece? A restrição de operações contribui para a redução da letalidade policial. Aí você vai falar, nossa, a letalidade policial diminuiu. Mas é claro, porque a polícia não podia entrar, né? O que aconteceu na pandemia? Houve essa, né, ADPF. O que é uma ADPF? Uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. O STF determinou na pandemia, tá certo, que basicamente o seguinte,
né, a polícia ela só poderia entrar nas comunidades de forma excepcional, caso houvesse alguma coisa, a um evento, de forma excepcional, ela poderia entrar nas comunidades, mas ela não poderia, né, entrar de outra forma, ou seja, ela não poderia fazer uma ronda ostensiva, não poderia a viatura ficar passando lá, né, para prevenir o crime. Ela simplesmente ela só poderia entrar na comunidade depois de algum evento de forma excepcional. Obviamente, o que acontece? Quando você deixa de operar ostensivamente numa região, imagina na sua rua, certo? Na sua rua, né, que sempre está passando uma viatura. De repente, os bandidos sabem que não vai mais passar a viatura ali, que não vai ter ronda, que não vai ter a polícia ali vigiando. O que vai acontecer? Claro, eles vão se botar, né? Vai aumentar a criminalidade, os caras vão saber que ali, né, a polícia só vai aparecer se acontecer alguma coisa, ou seja, se ele roubar, se ele matar, até a polícia chegar ele já foi embora. Então imagina no seu bairro isso acontecer, e pasmem, aconteceu, né? O STF colocou aqui restrições à realização de operações policiais nas comunidades do estado do Rio de Janeiro. O que para mim, na minha opinião, foi um grande erro. Eles podem ter lá as suas razões, mas para mim isso aí, obviamente, o mato ia crescer, tá certo? Os bandidos se entrincheiraram, né, se armaram nesse período, porque não tinha mais a polícia ali para vigiar, né, se encastelaram, se entrincheiraram lá nos morros, o que praticamente eles dominaram o território, como se a soberania, né, a soberania agora é deles, né, a soberania, né, o Estado deixou de ser soberano, na minha opinião, nesses locais. Então, e aqui ainda tem outro problema, tá certo? Isso aqui é uma resolução, né, resolução do Conselho Nacional de Justiça, aqui, ó, de 2015. Vamos entender o que esses caras fizeram. Então tem a situação da restrição de movimentação ostensiva da polícia e outra coisa. Agora as penas também foram atenuadas, foram diminuídas, né? Porque a gente vai entender o que aconteceu. Eles determinaram, né, o Conselho Nacional de Justiça, que a situação, né, tem aquela audiência de custódia em até 24 horas. Ou seja, o cara roubou, fez alguma coisa, né, foi pego em flagrante, ele tem a justiça tem até 24 horas para fazer a audiência de custódia dele. Ou seja, para dizer se ele vai ser preso ou não vai. Tá certo? E além disso, na resolução aqui, estou falando aqui, o artigo 1º, né? Seja obrigatoriamente apresentada, porque, e aí se não for, meu amigo, se torna, né, o vagabundo lá, o ladrão, o bandido, ele tem condições de pleitear que não aconteceu a audiência de custódia. Então ele vai ter atenuada ali, provavelmente, a sua prisão. Então, né, 24 horas da comunicação do flagrante e ainda assim, aqui, ó, no artigo 10º dessa resolução, né, aqui, olha só, ó, sujeitando que a reavaliação periódica sendo destinada exclusivamente, ou seja, a manutenção da prisão agora é destinada exclusivamente a pessoas presas em flagrantes por delitos com crimes dolosos puníveis com pena de liberdade máxima superior a 4 anos, ou seja, vamos lá, se a pena do cara roubou, se a pena dele foi menor que 4 anos, tá certo? Esse camarada vai pra rua, ele é solto, com pena de prisão de 4 anos. Se ele roubou e a pena dele é menor que 4 anos, ele tá na rua no dia seguinte. Então, além do problema ali da polícia que não pode atuar, temos aí o problema das penas, tá certo? E nós vamos entender o que aconteceu. A 6ª turma aqui do STJ aqui, tá certo? Ela colocou o seguinte: antigamente o camarada, ele tá com fuzil lá, né, no morro. Ele era processado, ele foi pego, ele era processado por
porte ilegal de arma e associação ao tráfico. Isso aí dava mais de 4 anos. Aí agora, é o seguinte, esse STJ aqui, ó, colocou que, olha só, a conduta não é mais para um crime autônomo, e sim considerado uma causa de aumento de pena para o crime de tráfico de drogas. Então, assim, ele deixa de responder pelos 2 crimes de associação ao tráfico e porte ilegal e passa a ser somente responder por associação ao tráfico. E a arma na mão dele é só uma majorante, é só um agravante. Ele passa a responder por um crime só, e sendo que ele está com o fuzil na mão, é só um agravante agora. Não é mais não são mais 2 crimes que ele responde, e um só com um agravante. Ou seja, a gente percebe aqui que ó, associação ao tráfico, que é o único crime que ele vai, mesmo estando com o fuzil na mão, vai responder, é de reclusão de 3 a 10 anos. Ou seja, 3 a 10 anos. 3 menos que 4. Então, se ele for pego, se considerar que ele vai tomar 3 anos e tem o agravante do fuzil, por vezes não chega a 4 anos. Então, o que acontece? O cara está na rua, tá certo? Ele está na rua. Deu menos 4 anos, provavelmente ele vai para a rua, ele vai ser solto, mesmo estando com o fuzil na mão. E ainda tem o negócio da progressão de regime, que é, se o camarada, né, cumprir 1/6 da pena para crimes comuns, né, o crime hediondo, primário, reincidente, aqui, um crime comum, 1/6 da pena, se ele pegar 5 anos e cumprir 1/6, o cara já vai para a rua de novo. Então o camarada com o fuzil na mão, né, dificilmente vai ficar preso mais do que 1 ano, já vai estar na rua de novo, tá certo? Então, meu amigo, aí fica difícil combater, né? Nossas leis aqui ajudam, né, os criminosos, infelizmente. Se o cara roubar, outro exemplo aqui, se o cara roubar, né, subtrair coisa alheia, isso aqui é o Código Penal, né? Pena, reclusão de 4 a 10 anos. Se o cara pegar 4 anos de cana, se o cara roubou seu celular, diz lá, 4 anos, o que vai acontecer? Em 24 horas, com a audiência de custódia, ele vai provavelmente estar na rua, então ele não fica preso, né? Olha só que absurdo, como vai combater a violência desse jeito? Então, acaba que o crime, né, compensa muitas vezes. Então, os bandidos, né, se utilizam, né, da lei brasileira e acabam que estão ali, né, tomando território, né, com armamento pesado, né, por culpa, obviamente, dos nossos políticos incompetentes. Olha aí, ó, temos aí uma fala aí, né, do mandatário que diz o seguinte, né, traficantes ainda são vítimas de usuários. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus, o cara fala um negócio desse, o cara não sabe que é uma família com alguém, né, dependente de drogas, né, que vive... Olha, é um absurdo um mandatário, né, da nação falar uma coisa dessa, dizendo que os traficantes são vítimas, né, são vítimas, é um absurdo. E a gente vê, né, pela pesquisa que 80% dos moradores de favelas do Rio de Janeiro, isso é agora, aqui, 31/10, né? 80% aprovam mega operação contra o crime organizado. Claro, esses caras são oprimidos, os moradores de favelas são oprimidos, e a gente vai ver isso. Olha aqui, ó, esse aqui, ó, o cara fala que traficantes são vítimas, é um absurdo. A gente pega aqui, ó, tem, isso aqui é 1 ano atrás, mas aqui, Avenida Brasil, né, bandidos atiram em carros e ônibus para tentar fugir da polícia. Claro, eles atiram, né, nas pessoas para causar o caos, para causar a desordem ali, tentar fugir. Então, é esse tipo de gente que o cara chama de vítima. Cara, não é possível, meu. O Brasil, ele vai no sentido errado da coisa, né? Aquele Stranger Things, né? É o mundo invertido, cara. Não é possível. Nossos governantes vivem num mundo invertido. Olha só.
Por que que todo mundo, quase 80% aqui, ó, do pessoal das favelas aprovam a mega operação? Olha aqui, ó. Aqui, ó, extorsão de traficantes vira alvo de operações. O camarada, para ter internet na favela, tem que pagar pro traficante. O camarada quer ter o gás, tem que pagar. Ó, pedágio para serviço de internet, gás e água. Então, assim, o Estado não tá lá, esses caras estão extorquindo de forma violenta. Isso aqui é soberania, né? O que soberania? O cara fala, soberania, Brasil, não sei o que, Estados Unidos. Olha só, acabou a soberania aqui, ó, para os traficantes, dentro do próprio quintal. Isso é inadmissível, isso é um absurdo, porque o governo faz você pagar imposto, né, e não cumpre as obrigações dele próprio, porque está na Constituição, né? Tem que prover moradia, segurança, saneamento básico, educação. E olha só o que está acontecendo, extorsão de traficantes. Para você um mandado de busca e apreensão, tem que fazer uma mega operação, senão vai ser recebido na bala. Olha que absurdo. Então, assim, não vem com soberania, que acabou já há muito tempo, tá certo? Então, a gente continua aqui. Olha só, olha aqui as vítimas aí, ó, as vítimas aqui, ó. Olha quanta vítima aqui, ó, né? Que é vítima do... Olha a vítima, olha quanto fuzil aqui, né? Das vítimas, coitadinhos, aqui, ó, pistola aqui em cima, fuzil aqui embaixo. Olha só quanta vítima, né, meu? É um absurdo um camarada falar um negócio desse, tá certo? Olha aqui, ó, o armamento capturado custa mais de 5 milhões. Isso aqui é 31/10/2025. Isso aqui já evoluiu, já é mais do que isso aqui, né? Arsenal de guerra, aqui, ó, cada fuzil em torno de 50 mil reais, que diz aqui, ó, a reportagem. Olha só, símbolos aqui, ó, que foram encontrados, né? Aqui, ó, tem lá, ó, aqui, o cara ostenta isso, aqui acabou a soberania, né, meu? O cara ostentar isso, né, no peito aqui, né, com símbolos aqui de facção, né, ó, troca de não sei o que, rei não sei das quantas. Pô, o cara ostentar isso na rua, meu, é porque acabou mesmo, né? E aí depois não querem que... Bom, enfim. Olha aí, ainda tem mais isso. Que nessa operação, aqui, isso aqui é uma notícia 28/10, aqui, ó, Forças Armadas negaram, opa, cliquei errado aqui, negaram 3 pedidos para apoio de blindados no Rio de Janeiro, diz Castro, aqui, ó, mirando, o governador disse que está sozinho, ou seja, negaram apoio ao Rio de Janeiro, né, não sei, tem alguma coisa errada aí, pô. O governo negar apoio contra crime, não é possível, ter alguma coisa errada com esses governantes, não é, tem alguma coisa esquisita mesmo. Vamos lá, aqui, ó, que nem aí, novamente, aqui, ó, mandatário afirma que traficantes de drogas são vítimas. Aqui, ó, das vítimas, aqui, eu mostrei aqui, né, a quantidade de fuzil das vítimas aqui, e não é vítima nenhuma, porque é o seguinte, olha só, tem uma coluna aqui, né, a sociedade que é vítima dos bandidos e não o contrário, porque é o seguinte, a sociedade paga imposto para o governo. Quanto o governo coloca lá na lei, a sociedade paga imposto. Então, na verdade, a sociedade que é vítima do governo. Porque esses governantes pegam imposto e não sei lá o que fazem com esse dinheiro. Por quê? Porque a sociedade paga imposto. Então, ainda querem jogar, né, esse pessoalzinho aqui contra a sociedade. Ah, porque eu tive pouca oportunidade. Mas a sociedade, a classe média, o empresariado paga imposto para o governo. Ele que não faz o trabalho, ele que tem que ser cobrado, tá certo? Então, aquele pessoal que acha que não tem oportunidade, que não tem que cobrar, que é o capitalismo malvado. Não, pelo contrário, quem gera riqueza, entrega ela para o governo. O governo faz o que quer com o dinheiro. Ou seja, quem é o culpado da história, né? É isso aí, pô. Né? A sociedade fala assim, ah, não, porque os trabalhadores são vítimas do empresário. Não, o empresário paga o imposto certo.
pagam imposto. Então tem que ser cobrado o governo, tá certo? Os trabalhadores têm que cobrar o governo, né? Só que no Brasil, a tradição de eleger idiotas aí é muito grande, né? Não tô falando nem de ninguém aí, de nome de ninguém, mas, pô, olha, tá muito ruim para todo mundo, viu? Aí a gente entra naquela situação aqui, ó. Mães de mortos da mega operação no Rio relatam dor, culpa, frustração ao tentar impedir que filhos entrem para o crime. Então é exatamente o que acontece, né? A gente vai ver aqui na notícia, tá certo? Que aqui, ó, mães vão lá na porta do IML do Rio, etc, etc. E aqui, ó, tem aqui, ó, eu vou tentar, tá entrando essa página aqui, mas aqui, ó, ela disse, eu dei educação e uma casa onde nunca faltou nada. E tem lá os relatos, né, desse pessoal, né? Ou seja, muitos tomaram, né, a decisão de entrar para o crime deliberadamente. Então não me venha falar que é da sociedade, que eu não tive... Não, eles tiveram sim. Porque no momento que tem um aleijado trabalhando, certo? Tem um deficiente, tem uma pessoa, né, cega trabalhando, esses caras têm opção sim, não é verdade? Tem opção, né? Não é entrar para o tráfico, não, e negativo. Então, isso aqui, ó, essa aqui é uma passagem bíblica aqui, ó, 1 Reis. Então, quando Elias falou aqui, ó, até quando vocês vão oscilar de um lado para outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. Ou seja, cada um toma a decisão que quiser, escolhe o caminho que quiser, né? Do bem ou do mal. Então a gente termina aí com essa reflexão, tá certo? Lembrando, pessoal, que isso é tudo por hoje. Deixa seu likezinho aí, tá? Vai se inscrevendo. Se não gostou, coloca ali nos comentários alguma coisa ali que não gostou, tá certo? Como a gente pode melhorar, tá ok? Eu agradeço a todos, dá um like e deixa as notificações lá, porque se vocês não recebem a notificação, não adianta nada, tá certo? Muito obrigado, rapaziada.